lidar com pais de alunos difíceis. Bem-vinda, bem-vindo! Eu sou Roberta Maldonado e aqui eu vou te ajudar a se sentir cada dia mais confiante e bem preparada para ensinar inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade, os Very Young Learners. Então, para começar, por favor, dá o seu like aqui para esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para eu te avisar sempre que tiver vídeo novo. Então, como lidar com pais de alunos difíceis? Primeiro, o que são pais de alunos difíceis? Tem vários tipos de pais difíceis, né? Da mesma forma que um pai ou uma mãe que estão sempre ali cobrando, querendo saber o que está acontecendo, falando com a direção da escola que não estão satisfeitos com o seu trabalho, né, antes mesmo de conversar ou perguntar para você o que está acontecendo. Esses são pais difíceis, causam um estresse, né? Você se sente julgada, você se sente mal compreendida muitas vezes, né? Porque os pais, pessoal, isso acontece também com coordenadores de escola muitas vezes. Apesar de não terem experiência como professores de inglês, eles acreditam que eles saibam a melhor maneira de ensinar, né? Não estou generalizando, por favor, tá? Nós temos alguns que têm essa concepção, que acham que conhecem muito bem os seus filhos e que vão poder nos guiar em como ensinar para eles inglês ou qualquer outra coisa. Então, primeira dica que eu dou para você, se você tem pais assim, que nunca estão satisfeitos com o seu trabalho, demonstram com expressão facial, corporal, ou até mesmo com notas e e-mails que não estão satisfeitos com os resultados do seu trabalho, né, com os filhos deles de 3 a 7 anos, que a gente foca mais nessa idade aqui. Como lidar com esses pais? Primeira coisa, você precisa ter empatia. Empatia é muito importante. Tem muitos pais que se sentem profundamente culpados de não passarem tempo com os filhos. Tem muitos pais que se sentem chateados de não poderem, muitas vezes, dar para os filhos tudo que eles gostariam de dar para os filhos. Então, o que eles podem dar, eles querem tirar tudo ali, da escola, por exemplo, né? Eles vão terceirizar, muitas vezes, eu já tive alunos que ficavam comigo das 7 da manhã às 7 da noite, numa escola montessoriana. Acabava o período da escola montessoriana, que é de no máximo 6 horas, e a criança continuava com a gente lá numa espécie de creche. Esses pais costumavam ser bastante exigentes. E a gente sabia que no fundo tinha uma questão, isso é um julgamento meu, tá, gente? Isso é uma opinião minha, pessoal. Mas eu quero compartilhar isso com vocês porque pode te ajudar a entender melhor esses pais. Então eu sentia que esses pais sentiam uma certa culpa de estarem passando pouco tempo com seus filhos e queriam passar adiante essa frustração. E muitas vezes eles passavam isso pra gente. Ah, mas o meu filho ainda não está escrevendo, ou ainda não está... E muitas vezes não sabia o que estava acontecendo ali na sala de aula, quais eram as dificuldades da criança. Então você precisa ter a simpatia, sentar com esses pais, arrumar um tempo para ter reuniões periódicas com esses pais, para passar para eles o que está acontecendo, mostrar para eles que você tem como principal objetivo o bem-estar do filho deles e que vocês precisam trabalhar juntos. Então, porque quando começa esse embate, né, entre professor e pai, quem sai perdendo principalmente é a criança. E não é isso, não é para isso que a gente está nessa profissão. Praticamente uma missão, né? Você precisa lidar com coordenadores, com diretores, com pais, com as demandas das crianças também, com as suas próprias. Então, empatia. Por favor, lembre-se sempre, são pessoas como você, cheias de problemas, que muitas vezes não se sentem, não sentem que estão dando tudo que poderiam estar dando para os seus filhos. Então, você vai lembrar-se que você está com essas crianças. Muitas vezes, né, se for o caso de uma escola infantil bilíngue, passa com elas grande parte do dia, muitas vezes passa mais tempo com elas do que os próprios pais. Se você está numa escola, numa academia de inglês, você passa com ela 2 horas por semana, né? Muitas vezes isso é pouco tempo para você conhecer a fundo a criança. Então, tente trocar informações com os pais. Então, por exemplo, hoje ele reclamou que estava cansado,
hoje ele não rendeu muito, ou hoje ele estava chateadinho, ou hoje ele foi super solícito com a colega. Pequenas pílulas de informação que para um pai, para uma mãe, aquilo ali vai fazer o dia deles, porque ele não estava ali, mas ele está sabendo um pouco mais do que está acontecendo com a criança. E ao mesmo tempo que ele recebe essa informação, ele confia um pouco mais em você, porque ele vê que você se importa, que você observou, que você está enxergando o filho dele ali na sala de aula. Então, lembrar sempre que os pais são pessoas como a gente, cheio de cobranças, cheio de problemas, e que tem em vista, e isso é praticamente todos, né, gente? O bem-estar da criança. Nem sempre eles vão saber como fazer, nós também erramos muito, mas está todo mundo no mesmo barco. E a criança, ela precisa ser o nosso objetivo em comum, o bem-estar da criança. Empatia com esses pais. Esse é o primeiro passo para haver um entendimento. Porque se ele sente do seu lado uma distância, ou um obstáculo ali para a comunicação, se você não está aberto para ouvir pelo menos a reclamação que ele tem, então você já não tem, a comunicação está quebrada, não tem como evoluir daí. Uma outra coisa importantíssima para lidar com pais que não estão satisfeitos ou que têm uma forma estranha de lidar com as insatisfações, né, ou cobram muito, é paciência. Eu sei, parece que ser paciente é o principal adjetivo para um professor. Paciente. E é isso que a gente precisa ser, inclusive com os pais, assim como com as crianças. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo é frequente. Você vê que a criança está um pouco inquieta naquele dia, e você conversa com o pai, aconteceu alguma coisa naquela semana que deixou aquela criança um pouco menos tranquila. Muitas coisas, muitos comportamentos da criança, quando você conhece o pai ou a mãe, você entende por quê. Tipo, se a criança fala muito alto, se a criança é muito inquieta, tem muitas coisas que a criança modela dos pais. Então, muitas vezes, conhecer os pais vai te ajudar a entender determinados comportamentos. Isso é lindo, porque a gente está trabalhando com uma criança numa idade, né, de 3 a 7, eles realmente refletem o que está acontecendo ao redor deles. Isso também serve para a gente, né? Quando o nosso humor, o nosso astral, chame como quiser, a sua energia, o seu comportamento está alterado, você está muito agitada, você vai ver que os seus alunos vão refletir isso, eles também vão ficar um pouco mais agitados. E os filhos, as crianças, elas são um reflexo da família, da dinâmica familiar ali. Então a gente precisa ter paciência para entender, para conhecer essas crianças. E mais uma vez eu volto lá na empatia. Quando você tiver a oportunidade de conversar com esses pais, mostrar que você está observando o filho deles, isso já vai abrir um canal de comunicação e né, um ponto em comum ali. Aquela pessoa vai ver, nossa, realmente ela se importa. Se o pai, a mãe percebe que você se importa, pode ficar tranquilo. Vocês vão caminhar juntos e vão chegar num acordo. E esse pai que muitas vezes vai direto na coordenação reclamar do seu trabalho, ele não vai mais se sentir à vontade de fazer isso. Ele vai preferir muito mais chegar até você ou mandar um recadinho para você pessoalmente, falar, eu achei que ele tá, né, ele chegou machucado em casa, alguma coisa que às vezes você não percebeu, tá? Mas que agora ele sabe, essa professora quer o melhor para o meu filho, nós vamos trabalhar juntos. Então, tenha isso claro para você, que é preciso empatia e é preciso paciência para conhecer melhor aquela criança, conhecer melhor aquela família, para começar a abrir ali o canal de comunicação. Isso me leva ao terceiro, e eu acho que é o mais importante, especialmente para quem tem pouco contato com as crianças, tem tipo 2 horas no máximo por semana, que é a comunicação efetiva. Agora, o que é comunicação efetiva? Difícil, né? Porque eu estou aqui há alguns minutos já contando para você o que eu acho que a gente precisa fazer para ter uma sala de aula mais harmônica, né? Para conversar com os pais de forma mais harmônica, mas se eu te perdi em algum momento, eu não consigo te pegar de volta, porque às vezes eu fiz um blá 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 e te perdi no meio do caminho.
Comunicação efetiva é isso, é você saber exatamente o propósito do que daquela interação. Isso é muito difícil conversando e muitas vezes a gente precisa de muito tempo. Agora, se você escreve uma carta, aí você tem a chance de ir e voltar, de refazer, de colocar as palavras exatas, de cuidar realmente daquele texto e explicar ali a que você veio. E é muito importante, eu vejo que quase nenhuma escola, nenhuma professora de inglês faz isso, é ter uma carta de apresentação. Apresente-se para os pais dos seus alunos. Você vai se apresentar, falar quem é você, qual a sua formação, qual a sua metodologia. Isso aí é importantíssimo, isso vai facilitar a sua vida de várias maneiras. Nem vou falar disso aqui agora. Qual a sua metodologia? Quais são os tópicos que você vai cobrir aquele ano? Provavelmente, eu espero, se você é minha aluna, você já tem um planejamento para o ano todo. Mas se você não tem, quais os tópicos que vocês pretendem cobrir aquele ano? Como você pretende se comunicar com os pais? Através de quê? Com qual frequência? Se você vai ter algum evento com aqueles pais, onde eles vão ver o que está acontecendo, ou uma amostra dos trabalhinhos que vocês estão fazendo. Se você tem uma carta assim no começo do ano, acredite em mim, seu ano vai ser muito mais tranquilo. Porque aquilo ali já dá tranquilidade para os pais de que você sabe o que você está fazendo. Combinado? Prepare essa cartinha, fale sobre você, fale a que veio, abra o canal de comunicação desde o início, porque aí você já começa com o pé direito. E é isso, por hoje é só, espero que tenha sido útil para você ouvir e assistir esse vídeo. Se foi, dá o seu like aqui embaixo, compartilha com uma colega que talvez esteja tendo problemas com pais difíceis e eu te espero no próximo vídeo.